E aí, turma, beleza? Mais um resumo visual para vocês e dessa vez eu vou fazer desse livro aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Esse livro aqui foi lido por muita gente, foi um best-seller e não é um livro muito recente, mas eu acho que é um livro fundamental para quem quer saber um pouquinho mais sobre a vida. É um livro muito interessante para relacionar com desenho e eu vou explicar nesse resumo visual o porquê que ele é tão interessante. Eu li esse livro, acho que foi 2020, 21, não me lembro, mas eu identifico muito esse livro em alunos do primeiro semestre dos cursos de design, por exemplo, onde o cara não sabe desenhar ainda, a pessoa não tem ainda a confiança no desenho, mas ela se coloca numa pressão de ter que ser perfeito o tempo todo, de fazer um desenho muito bom e de se comparar com os colegas. Então, esse livro aqui, para quem está começando em qualquer área, né? Mas vou relacionar com design, ele é muito interessante. Então, vamos direto para o resumo aqui, que eu vou explicar bastante coisa hoje. Bora lá, então. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre essa autora, que se chama Brené Brown. Ela é conhecida por ter apresentado nos TED Talks mais vistos no mundo, e ela também é bem conhecida por esse livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Ela também é uma pesquisadora e professora e tem doutorado em serviços sociais. E o que ela mais pesquisa sobre? Ela pesquisa sobre vulnerabilidade, ela pesquisa sobre vergonha, coragem e liderança. Então, esses conceitos aqui ela traz nesse livro. E esse livro é um compilado de 12 anos de estudo em que ela pesquisou vários alunos, vários profissionais e analisou de forma qualitativa essa relação entre coragem e vulnerabilidade. Esse livro dela é bem parecido com um outro livro que eu recomendo também a leitura, que é Conversas Corajosas, que daí é de uma autora brasileira que se chama Elisama Santos. Lembrando que a Brené Brown, ela é americana. E daí eu começo esse resumo com uma metáfora que ela traz no livro, que é de potes de bolas de gude. Ela conversou com uma amiga dela e ela perguntou o que faz ela considerar algumas pessoas como bem próximas, como amigas e pessoas confiáveis. E essa amiga disse que alguns atributos seriam como se fosse cada pessoa ter um pote de bolas de gude. E cada bolinha dessas seria uma bola de gude que tu deposita na pessoa como confiança. Na página 38 ela fala: sugeri para Ellen, que é a amiga dela, que pensasse como uma amizade como um pote de bolinhas de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferece apoio, for carinhosa, te defender e guardar informações e confianças particulares de ti, coloque bolinhas de gude nesse pote. Se uma amiga ou um amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar seus segredos, essa bolinha deve ser retirada. E daí a amiga dela respondeu: eu teria várias pessoas, amigas, que eu encheria o pote de bolinhas de gude dessas pessoas. E com essa metáfora, a gente pode relacionar todo o livro. O principal conceito que ela traz no livro é sobre a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, ela pode ter dois lados, né? De um lado, a vulnerabilidade, ela pode ser o centro das manifestações como vergonha, como medo, nossa luta por merecimento e essa nossa escassez, essa escassez da gente sentir nunca perfeito, nunca satisfeito e nunca preenchidos, né? Por outro lado, a vulnerabilidade, ela também é a origem da alegria, da criatividade, do pertencimento e do amor. Ou seja, a gente precisa da vulnerabilidade para atingir esses sentimentos. E na sociedade onde a gente vive atualmente, a gente tem muitas pessoas com medo de ter os potes esvaziados e por não querer se sentir vazio, acaba não querendo mostrar essa vulnerabilidade. Então, manter as bolinhas de gude que já tem, mas não permitir perder nenhuma e não aceitar também que mais bolinhas possam vir, caso eu também tenha mais ousadia, mais conexão e mais liberdade. Por isso ela defende algumas características no livro. E o principal fator é abrace a vulnerabilidade. E o que acontece então quando a gente abraça a vulnerabilidade? Como, por exemplo, nós desenvolvemos maior autenticidade, porque nós vamos começar a agir sem se preocupar com o que as outras pessoas pensam ou com o julgamento das outras pessoas. Nós começamos a agir com maior compaixão, ou seja, a gente age mais em prol do outro
e não muito sobre nós mesmos, né? Então não tenho tanto medo de errar, de me sentir vulnerável, mas eu vou agir em prol do outro. E quando a gente abraça a vulnerabilidade, nós também criamos conexões genuínas. Porque muitas vezes a gente pensa, né, aquela pessoa é perfeita, é ideal, mas quando a gente vê que ela é vulnerável também, que ela é humana, a gente cria mais conexões. Quando a gente vê, sei lá, uma pessoa muito emocionada por ter chegado em tal local ou ter feito alguma conquista na TV, por exemplo, a gente gera mais conexão com essa pessoa. Mas a gente, quando se está nessa posição, a gente não quer chorar, a gente não quer perder a nossa postura, a gente não quer se mostrar vulnerável para tantas pessoas. E esses elementos aqui têm total relação com o que ela chama de coragem. E daí ela traz no livro que coragem vem do latim, que significa coração. Então, coragem significa agir com o coração. Por isso, quando a gente abraça a vulnerabilidade, a gente tem maior tendência a agir com coragem. Daí, para conectar então com essa questão da coragem, eu vou trazer um contexto das minhas aulas mesmo, onde os alunos aprendem a desenhar. Então, estou fazendo um desenho aqui como se fosse uma criança desenhando, mas muitas vezes a gente vê crianças pequenas, né, de 7, 10 anos, fazendo desenhos muito legais e sem a preocupação de avaliação, de serem julgadas, de ter um desenho correto, de não se preocuparem muito com os erros. Mas quando a gente vê os alunos na graduação, os adultos, a gente cria regras e cria padrões onde até fazer um palitinho, onde até a gente fazer um desenho de palitinho tem o certo ou o errado, né? Então as pessoas, eu não consigo nem desenhar em palitinho, mas é que a pessoa não aceita nem se arriscar a desenhar em palitinho, porque ela tem medo de ser julgada e da própria autocobrança, né? Da escassez de pensar que não sabe desenhar e que nunca vai ser perfeito. Então, até o nível de aprender a desenhar e fazer um desenho com qualidade, né, com perspectiva, com proporção. Vou desenhar o super-homem aqui. Então a pessoa acha que vai ter que desenhar um desenho perfeito na sua primeira tentativa. E isso acaba frustrando muito. Mas é que ela não aceita ter vulnerabilidade, não aceita não ser ideal e tem essa noção de escassez que ela traz no livro, de que eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Porém, quando a gente entende e abraça a vulnerabilidade, esse processo fica muito mais fácil. Por quê? Então eu trago aqui um conceito, né? Ao aceitar suas imperfeições e se permitir cometer erros, você cria um ambiente mais propício para a experimentação e o crescimento. E isso ela fala na página 102, por exemplo, de que o perfeccionismo esmaga a criatividade. E é por isso que um dos meios mais eficientes de abandonar o perfeccionismo é começar a criar. Ou seja, como eu sei que eu não sou perfeito, eu vou criar, e essa minha liberdade de criar, de aceitar o erro e de estar aberto ao novo, vai propiciar que eu seja mais criativo também. Eu concordo bastante com esse conceito. Por isso que eu acho, né, relacionando os conceitos do livro, criei uma frase minha aqui, que seria: para aprender a desenhar é preciso ter coragem para ser imperfeito. Ou seja, eu sei que eu não vou desenhar perfeitamente bem no primeiro desenho, nem no segundo, nem no 100º, mas sabendo que eu não vou desenhar perfeitamente bem desde o início, isso me permite eu criar e permite eu aceitar as vulnerabilidades e aceitar o erro e cada vez produzir mais até chegar numa qualidade maior. Por isso eu trago aqui 6 fatores para aprender a desenhar ou preencher o seu pote de bolinhas de gude. Então a bolinha de número 1 seria aceitar a vulnerabilidade. A segunda bolinha, coragem para se expor. Ou seja, coragem para mostrar o seu desenho, para se expor, para pedir feedbacks, para pedir opiniões das outras pessoas. Isso vai gerar a terceira bolinha. Cada uma dessas bolinhas se completam, né? Então a terceira bolinha de gude seria se conectar de forma empática. O que seria isso? Proporcionar um ambiente mais agradável para as pessoas poderem falar, poderem se comunicar, se conectar sem julgamentos, sem preconceito, sem prejudicar as bolinhas de gude da outra pessoa. A quarta bolinha de gude, então, seria aprender com os erros.
Porque, claro, né, errar faz parte do processo, mas a gente tem que aprender com os erros. Não adianta ficar errando todos os dias, né? Eu lembrei de uma frase de um colega meu, professor, que falava: errar é errando que se aprende, mas não dá pra errar todo dia, né? Não dá pra errar o tempo todo. Mas a gente precisa entender que nem tudo vai sair como planejado, nem tudo vai sair como a gente deseja, e aprender com os erros é fundamental. Isso leva para a quinta bolinha de gude, que é ser autêntico. Ela fala bastante sobre autenticidade e ousadia em ser autêntico, mas aqui é no sentido de tu ser verdadeiro contigo mesmo, né? De tu seguir teu coração, de tu ser quem é. Isso faz com que tu fique mais confiante, mais convincente e mais verdadeiro. E a última bolinha de ser resiliente. E o que seria essa resiliência, então? A resiliência seria de tu ter a capacidade de ouvir, de receber as críticas, de receber as opiniões e transformar isso em algo positivo para os outros, né? E para ti mesmo. Então é tu receber esses feedbacks e poder transformar isso em algo novo. Transformar em outras bolinhas de gude. E essa composição de bolinha, de um pote cheio de bolinhas de gude, ela chama de corações plenos. O que são esses corações plenos? São corações que são completos, que são satisfeitos, que estão cheios de amor, que estão cheios de gratidão e de autenticidade. Então, completos, satisfeitos, cheios de gratidão e autenticidade seria esses corações plenos, de coração vindo de coragem e que aceitam as suas próprias imperfeições e geram conexões com outras pessoas. Tem uma parte de reflexões finais do livro que eu acho que sintetiza bem o que seriam esses corações plenos. Então ela coloca aqui: viver com ousadia não tem nada a ver com ganhar ou perder. Tem a ver com ter coragem, viver com coragem. Em um mundo onde a escassez e a vergonha dominam e sentir medo tornou-se um hábito, a vulnerabilidade é subversiva, incômoda, até um pouco perigosa às vezes. E sem dúvida, desnudar-se emocionalmente significa correr um risco muito maior de se ser magoado. Mas essa vulnerabilidade nos gera conexão, nos gera autenticidade e faz com que a gente possa viver com maior coragem e as pessoas se identificarem com isso através das nossas vivências. Por isso ela explica que viver é experimentar. E eu finalizo então esse resumo com esses principais conteúdos, né? Então, ter essa coragem de ser imperfeito vai nos ajudar muito a gente interpretar a vulnerabilidade como algo bom, algo que nos traz alegria, criatividade, pertencimento e também de preencher cada vez mais os potes de bolinhas de gude das outras pessoas. E as nossas também, consecutivamente. Certo, pessoal? Agora eu vou só deixar bonitão esse resumo, colocar mais cor e depois finalizo mostrando para vocês. Confere aí. Então, esse aí seria o resumo visual do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Então, abracem a vulnerabilidade, desenhem bastante, desenhem sem medo de errar, sem julgamentos e retribuam isso também para as outras pessoas, né? Apoiem os próximos, apoiem os colegas e compreendam que sempre vai ser imperfeito, né? A gente não vai conseguir sempre desenhar da melhor forma. O mais importante é a gente ter coragem para ter autenticidade, compaixão e conexões genuínas. Esse é o resumo, então. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana eu faço de um próximo livro. Sempre tentando conectar o livro com conteúdos relacionados a design, criatividade e desenho. Feito, turma. Nos vemos no próximo resumo.